Já vimos que os sonhos têm fundamentação da operação de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Lemos Jó 33, versículo 14 ao 18. Lemos Atos, capítulo 2, versículo 17. Os velhos teriam sonhos. Enfim, Deus fala através dos sonhos. Precisamos estar atentos e perceber que é uma das maneiras que Deus se comunica com a gente. Os sonhos proféticos, um sonho que é uma mensagem, um sonho que é uma comunicação de Deus para nós, vai sempre nos mostrar uma direção, um propósito. Eu contei o meu testemunho dos 2 sonhos que eu tive quando Deus queria me tirar da Bahia. Que a casa minha caía e a ponte do cais da ilha onde eu ia trabalhar também caía. Deus estava fechando as 2 portas, dizendo, confirmando aquilo que ele já estava falando antes, que ele não me queria mais lá, que ele tinha fechado as portas, ele estava me tirando. E isso aconteceu. Então, vemos que Deus também ele fala através dos sonhos com qualquer pessoa. Ele não só fala com os servos dele, com os filhos dele, com os crentes, com os cristãos, mas ele pode falar com o ímpio, com qualquer um que ele quiser se manifestar, para cumprir o propósito dele. Ele se revelou e falou com Nabucodonosor, deu um sonho profético com Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ele deu direção e se revelou através de sonhos para José, quando Maria estava grávida do Messias, de Jesus. Ele disse, vá para o Egito, saia daqui, vá para tal lugar, através de sonhos. Anjos podem aparecer através dos sonhos. Dons você pode receber através dos sonhos. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo sonhando através do sonho. Então, sonhos é uma forma da comunicação que Deus usa também para se comunicar com o homem. No sonho, quando Deus fala, você não reage, você só ouve. Quando o Espírito Santo fala com a gente pode não ouvir, não dar atenção, se distrair. Mas quando a mensagem de Deus vem através de sonhos, é impossível você não receber. Você fica passivo de reações dentro do sonho, quando é um sonho de Deus, quando é um sonho profético e quando Deus quer comunicar. Gente, se o áudio estiver ruim, vocês comunicam. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Eu vou dar uma acelerada um pouco, né? Já falamos bastante ali no início, o áudio não estava legal, então não quero cansar os irmãos e deixar muito tempo aqui, mas eu quero trazer uma mensagem, algo que edifique, um ensino, algo que você possa aprender, para que você possa interpretar, entender quando Deus está falando através dos sonhos, quando é um sonho natural, quando é um sonho de perseguição. Sonho profético vai se repetir. Sonho profético vai trazer paz, inquietação, mas ao mesmo tempo uma paz. Vai concordar com as escrituras. Você não vai se esquecer, aquilo vai ficar na sua mente, martelando ali com o que marcou você. Você vai entender no seu espírito que Deus quer te dizer alguma coisa. Às vezes você não entende o sonho logo, às vezes você entende de imediato. Os meus, aqueles 2 sonhos que eu contei para vocês, foram muito claros porque já havia um contexto aí de que Deus estava falando que ele não me queria mais na Bahia. Então, quando ele mostrou que minha casa caía e o cais daquela ilha, que era o lugar onde eu estava correndo atrás para me manter, para ganhar dinheiro, também caía, eu entendi logo. Deus disse, eu não quero você aqui mais. Então, foi claro para mim, eu tive logo a interpretação. Tem sonhos que é para acontecer, são determinados. Tem sonhos que são livramentos que Deus está dando. Tem gente que todo sonho ruim que ele tem, ele pensa que aquilo vai acontecer e fica com medo. Não. Deus está comunicando a você para que você possa orar, interceder, pedir oração, para que aquilo seja quebrado e cancelado. Então, nem todo sonho ruim é para acontecer. Na maioria das vezes, é um livramento que Deus quer dar e está te despertando, porque assim, ó, no mundo espiritual, as coisas são regidas por princípios e por legalidade. O próprio Deus deu a terra ao homem, para o homem governar. Então, o homem é rei nessa terra e ele tem autoridade sobre essa terra. Deus, para agir, Deus utiliza da oração e da intercessão. Por que Deus não livra logo a pessoa?
mas ele desperta alguém, dá um sonho para alguém com algo acontecendo ruim. Para quê? Para que aquele interceda, ore, para que tenha legalidade e Deus venha agir e dar o livramento. Deus acorda alguém para ver algo que está para acontecer, para que esse alguém ore, interceda, para que no mundo espiritual anjos vão lá por ordem de Deus e através da sua intercessão e aconteça o livramento daquele sonho, daquela situação que estava para acontecer. Então, quando você tiver um sonho com acidente, com morte, você tem que orar. Esses dias Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. Eu tive um sonho, acredito que foi um despertamento, e não é um sonho para eu estar contando, gravando em internet, falando para as pessoas. Estou contando aqui porque estou num contexto desse assunto. Mas eu sonhei com uma queda de um avião. Uma queda de avião. E não morria todas as pessoas. Tinha gente viva. E eu estava lá naquele meio. Então eu acordei logo e comecei a interceder. E a orar, pedindo ao Senhor, em toda a região do Brasil, em todos os aeroportos. Eu oro por todos os aviões, famílias. Senhor, dá livramento, que os teus anjos da cama. Comecei a fazer uma batalha espiritual, uma oração, uma intercessão, para que o Senhor desse livramento. Ok? Olha, teve uma cantora famosa, sertaneja, eu não vou citar nomes aqui, mas não tenho autorização para citar nomes, mas todo o Brasil viu isso. Ela era cristã, se desviou, saiu da igreja, e depois foi para uma carreira secular, ficou famosa, ganhou muita notoriedade. Enfim, ela morreu, né, numa queda de avião, mas teve sonhos antes. Não me lembro agora se foi ela mesma que sonhou ou se foi alguém que sonhou e falou para ela. Mas não deram tanta importância. O que acontece? Poderia ter acontecido um livramento. Poderia alguém ter intercedido. Tem que orar. O mundo espiritual ele funciona assim. Tem sonhos que são tão gloriosos. Tem sonhos que Deus nos dá, que ele revela as coisas celestiais. Que você vê as coisas eternas, as coisas do céu, as coisas de Deus. Percebe, vê anjos, vê coisas sobrenaturais, sonhos que te levam a se aproximar do Senhor, sonhos que te despertam a buscar a Deus, sonhos que apontam e mostram o seu chamado, aquilo que ele vai fazer na sua vida. Eu tive alguns sonhos com pessoas famosas. Deixa eu te falar, quando você sonha com pessoas famosas, significa que Deus vai elevar o seu nível de influência, que Deus vai te trazer conexões com pessoas e você se tornará alguém de maior influência, ok? Eu sonhei com vários famosos, tanto famosos, pessoas conhecidas na área gospel, cristãos, como pastores conhecidos no Brasil, como também sonhei com jogadores de futebol famosos e eu na casa deles, na intimidade. Eu logo entendi. Deus estava me dizendo que ele vai me levar a um nível de influência maior, a minha vida no Brasil, através do meu ministério, enfim. Eu sei que Deus vai fazer isso, ele me mostrou várias vezes, entende? Então, quando você sonha com alguém, com famosos, com pessoas de influência, é que Deus vai te conectar, trazer novas conexões e vai elevar o nível da sua influência, ok? Gente, os sonhos proféticos de revelações na Bíblia. O sonho de Jacó. Jacó sonhou com uma escada que ligava os céus à terra. Para você entender um sonho, uma coisa aqui, ó, uma chave aqui, tá? Para você entender um sonho, você tem que entender o contexto. Tem gente que ele fica procurando gurus. Sonhar com isso é aquilo. Sonhar com dente caindo é morte. Sonhar com cobra é Satanás. Enfim, fica pensando que é só assim. Não é. Você tem que entender, para você compreender um sonho, você tem que entender o contexto do sonho. Nem toda vez que você sonhar com cobra, significa Satanás. Jesus utilizou... tem 2 textos na Bíblia que falam-se de cobra que não tem nada a ver com Satanás. Um, inclusive, representa o próprio Jesus. Quando Moisés estava no contexto do deserto com o povo estava murmurando, o povo estava reclamando de Deus,
e veio a juízo sobre o povo. Várias cobras vieram, picaram aquele povo, e o povo estava morrendo envenenado. Aquelas cobras representavam o juízo de Deus. Satanás age com a legalidade. O povo estava em desobediência, Deus permitiu, e eles foram atacados por serpentes no deserto. Estavam morrendo, o veneno representa o pecado. Isso aconteceu literalmente na Bíblia. Porém, Deus deu uma direção e mandou que Moisés fizesse um madeiro, levantasse uma estaca de madeira, fizesse uma serpente de bronze e colocasse aquela serpente lá. Todas as pessoas que fossem picadas por aquelas serpentes do deserto, que estavam agora envenenadas, estavam fadadas a morrer, que olhassem para aquela serpente de bronze, elas... o efeito do veneno não teria efeito sobre eles, eles não iriam morrer. Então, aquela serpente que estava picando o povo representava Satanás. O veneno, o pecado, que mata. O pecado mata. Mas a serpente que estava no madeiro de bronze apontava para o próprio Cristo. Jesus também disse que devemos ser simples como as serpentes, simples como as pombas, e prudente como a serpente. Ele utilizou da figura da serpente para falar de uma qualidade dela, que é a prudência. Então, dependendo do contexto do sonho, nem toda serpente pode ser o diabo. Como nem todo leão pode ser Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, para entender e interpretar o sonho, você tem que saber do contexto. Para entender. E quem dá a interpretação dos sonhos? O próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus. Tem gente que sai chutando. Né? Você pode me contar sonho, tem pessoas que vêm me contar sonhos e eu não recebo nenhuma interpretação. E eu falo, não entendi, querida, vamos orar mais. Mas tem pessoas que estão contando sonho, na metade do sonho eu já sei tudo. Porque a interpretação vem do Espírito Santo. Não foi isso que Daniel disse? Quem interpreta os sonhos e os segredos é o Deus Altíssimo, é o Senhor. Não foi isso que José disse para Faraó, lá no Egito, depois daqueles sonhos? José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, o chefe da cozinha e o chefe da copa, os homens importantes do rei. Alguma coisa aconteceu lá e o rei mandou os dois presos, até ele averiguar para julgar a causa, quem foi que tinha errado. Caíram na cela de José estava lá, e José interpretou os dois sonhos, o do padeiro e o do copeiro. O do copeiro que ele espremia, né? E a uva na taça e dava na mão do rei. O do padeiro, 3 cestos, e lá em cima tudo de pães, e lá em cima vinha as aves do céu e comia aqueles pães. Pronto, José interpretou. São 3 dias. E dentro de 3 dias, você, o copeiro, vai retornar para o palácio e vai voltar ao seu cargo. Vai servir o rei novamente. Já o padeiro, né, as aves dos céus ali eram os abutres, comendo a própria carne dele. Você vai morrer dentro de 3 dias. E aconteceu. José pede para se lembrar dele lá no palácio e só é lembrado depois de 2 anos. E ali tem algo profético ali, porque dentro daquilo que Deus tinha mostrado para José, lá atrás, dos sonhos que ele seria governador, que ele seria um homem poderoso, né? Lembra? Os 11 esmolhos de trigo dos seus irmãos se dobravam diante dele. Lembra? As 11 estrelas, o sol e a lua, que representavam seus 11 irmãos, a sua mãe e o seu pai, se dobravam diante dele. Ele seria um homem grande na terra. Mas isso passa pelo tempo de cumprir-se essa revelação. Esse sonho foi uma revelação profunda do futuro de José. Só que, se o copeiro lembra de José naquele tempo que José pediu, o máximo que José poderia ser era um auxiliar lá dentro ou assumir o cargo do próprio copeiro. Mas o que Deus tinha para José era algo muito maior. Ele ia ser o governador de todo o Egito. Depois do rei, do faraó, quem mandava e governava tudo era José. Agora quem teve o sonho foi o próprio faraó. É interessante termos os sonhos e é interessante nós termos a interpretação dos sonhos. Tem pessoas que ele tem um dom profético
que Deus se revela para ele muito em sonhos. Aqui na nossa igreja tem uma irmã, a irmã Merily. Deus revela-se para ela muito através de sonhos. Eu até digo, quando você sonhar comigo, você fala, viu? Eu brinco assim com ela, porque realmente os sonhos que ela tem são muito proféticos. Ó, deixa eu contar um sonho aqui, uma experiência real e que se cumpriu, que ela teve. Nós éramos de outra denominação e nós estávamos lá. Ela congregava lá comigo. Eu iria sair, eu ia entregar aquela igreja para começar um trabalho independente nosso ministério. Ela não sabia de nada. Ninguém sabia. Uma semana antes, eu estava entrando no culto e ela me parou na porta do culto. Pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu digo, meu Deus, o que essa irmã sonha comigo? E ela contou o sonho. O senhor estava indo para a Bahia. E o senhor estava com caixa, com mala, e o senhor me chamava para eu te acompanhar. E eu arrumava as coisas assim, para te acompanhar. E aparecia uma menina no meu colo, do nada, uma bebê. Irmãos, na hora que ela estava me contando um sonho, eu estava tendo a interpretação naquele exato momento. Eu estava interpretando no exato momento, só que eu não falei para ela. A menina era a igreja que estava nascendo. O projeto que Deus havia me dado. Eu voltando para a Bahia representava que eu iria voltar às minhas origens. As minhas origens. A forma como Deus me usava lá no início, Ele ia voltar a me usar. Por causa da liberdade que o Senhor iria me dar. Eu ia sair de um sistema e ia ter mais liberdade. Ela me acompanhando, Deus estava dando uma ordem para ela. Acompanhe ele, você vai com ele. E eu não chamei ela, mas ela veio. E hoje está aqui como obreiro com a gente. A menina nasceu, a igreja nasceu faz 3 anos. E Deus mostrou para ela que ela deveria me acompanhar. Deus, ele mostra as coisas por enigmas para a gente decifrar. Por que Deus não mostra já as coisas claras? Porque Deus quer que você busque mais a Ele para você entender. Ok? Deus, ele gosta de que as pessoas pensem, raciocinem, busquem, se esforcem a entender as coisas. Talvez você tenha tido alguns sonhos proféticos na sua vida. Você já sonhou expulsando demônios? Esses dias alguém me contou um sonho e me pediu interpretação. Sonhava tentando expulsar demônio e não conseguia. Eu disse para ela, quando a gente sonha tentando expulsar o demônio e não consegue, é porque a gente precisa orar mais, jejuar mais, se consagrar. Preparação espiritual. Mas quando você sonha só dando ordem, ele já saindo, Deus está dizendo assim, tá bem? Ok? Você sonha pregando, Deus tem um ministério na palavra com você. Você sonha com água, depende do contexto. Se a água estiver suja, barrenta, cuidado. Mas se a água é clara, transparente, Espírito Santo, é Deus movendo-se, é Deus te dizendo da presença dele, é purificação, é o Espírito Santo agindo. Fluirá de vocês águas a jorrar para a vida eterna, falando do Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A água é Espírito Santo. A água e palavra de Deus tem conexão. Então, são os sonhos. Glória a Deus. E quando os sonhos se repetem, às vezes Deus dá um sonho profético e ele repete aquele mesmo sonho. Eu sonhei há 8 anos atrás que a Venezuela se tornaria uma nação americana. 8 anos atrás. Só que eu sonhei 3 vezes o mesmo sonho. Eu tinha certeza. Isso vai acontecer. O sonho é literal. Isso vai acontecer. Está determinado por Deus. Por isso que quando o faraó sonha 2 sonhos, o sonho é o mesmo. José vai dar a interpretação. Os 2 sonhos é o mesmo significado. Deus está confirmando. Isso está determinado. Vai acontecer. Ele sonha que tem espigas bonitas, robustas, e tem espigas feias. E as feias engolem, destrói as bonitas. Depois ele sonha 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as magras destrói as gordas.
Está determinado. Haverá 7 anos de abundância, mas depois haverá 7 anos de muita escassez. Espigas, vacas, os 2 sonhos eram uma mesma interpretação. Quando Deus mostra 2, 3 vezes, é porque aquilo está determinado, ele está no desígnio dele, ele determinou e vai acontecer. Ok? Quando você tem um sonho ruim, com alguma coisa, alguma catástrofe, algum acidente ou coisa de morte, você acorda durante o sonho, durante a noite. O que você tem que fazer? Respirar, tomar uma água, dobrar o seu joelho e interceder, repreender, pedir que Deus envie anjos e traga livramento. Ok? Deus se comunica através dos sonhos. Deus se comunica através dos sonhos. Um outro sonho que eu tive relacionado à obra de Deus. Estávamos iniciando a igreja, estávamos numa garagem da casa do irmão Fernando. Estávamos buscando um lugar para alugar, um lugar maior. E rodamos e não conseguia nada, nada dava certo, e Deus me deu um sonho. Eu vi uma igreja pronta, só que ela era um pouco antiga. Eu vi aquela igreja. No outro dia, o irmão Max, obreiro aqui da casa, ele liga para mim e diz: pastor, achei o lugar para alugar, achei o ponto para alugar para a nossa igreja, e é uma igreja pronta. Quando ele me falou, eu tinha sonhado uma igreja pronta, pequenininha. E é onde a gente está. E aqui era uma igreja que funcionava, uma Assembleia de Deus aqui. Eu via que era uma igreja antiga. A Assembleia de Deus é uma igreja histórica. Olha como Deus faz. Se cumpriu. Aleluia. O Espírito Santo está comunicando para mim. Agora aqui, nessa live. Eu estou falando de sonho e Deus me fala, isso vai fazer sentido para alguém aqui. Sonho e algo relacionado a uma menina, a uma criança, a uma menina. Por que Deus está me mostrando uma menina? Nesse contexto que eu estou falando de sonho. Alguém aqui tem uma filha, uma sobrinha, que você tem sonho? Eu não sei por quê. Eu estou ensinando sobre sonhos e Deus me fala que tem uma menina. Alguém aqui faz sentido para alguém aqui algo relacionado a uma menina. E geralmente quando Deus me mostra assim e não me diz logo o que é, quando você fala, aí a coisa destrincha. Eu estava numa live fechada e Deus falou para mim, Flor, e eu entreguei, falei ali. E eu falei e não fazia sentido para a maioria das pessoas, mas o Espírito Santo me falou essa palavra. E era uma irmã que faz artesanato de flor. Inclusive, ela mandou lá da Bahia para mim, eu queria agradecer. Sabonete em flor, coisa linda. E Deus mandou eu profetizar que essa empresa dela, Deus vai prosperar muito, e eu orei por ela. Mas Deus não me disse isso antes. Só me falou a palavra flor. Quando eu entreguei, faz sentido para alguém. Aqui Deus me fala, uma menina é uma criança. Por que Deus está me falando sobre isso? Quando eu estou falando de sonho. Isso conecta, faz sentido para alguém. Me fale, por que Deus está falando dessa menina? E aí, quando você me falar, o Espírito Santo vai desenrolar alguma coisa aqui. Raquel Pimentel. Você está aí ainda? Raquel Pimentel. Tem coisas novas e boas chegando ao teu favor. Prepare-se. Tem alguém chegando de fora, de viagem. Tem alguma coisa acontecendo, uma movimentação de Deus ao seu favor que vai te beneficiar, vai te trazer alegria. Prepare-se. Eu estou vendo alguém colocando nas suas mãos algo. Chamando, Reileici. Labassobedequiamanás. Raquel Pimentel. Eu tenho vários sonhos. Quem que falou isso? A Raquel. A Raquel? Ok. Quais são os sonhos, Raquel, que você tem? Que a maioria das vezes se realiza. Elas é usada em sonhos proféticos. Ok. Hoje eu vou orar aqui no final.
para Deus trazer discernimento, clareza, ativação no dom profético através dos sonhos e entendimento para você compreender e interpretar os sonhos que Deus te dá. Meu Deus, o que é isso agora? Perfume, por que o Espírito Santo mandou eu falar perfume? Faz sentido para alguém aqui? Eu ouço perfume. Por favor, alguém me ajude aí. Alguém tem alguma relação com perfume aqui? Me fale. Porque eu quero profetizar. Algo será liberado para a sua vida. Só que eu só ouço isso, perfume. Tem algum homem aqui? Por que eu ouço perfume? Pode ser um projeto, pode... não sei o que é. O Espírito Santo falou para mim, perfume. Eu preciso ministrar a alguém que essa palavra, perfume, isso faz sentido para alguém aqui. Me explique, fale para mim. Por que eu ouço perfume? Lembra da mulher que eu falei? Que era flor? A palavra flor Deus me deu. E ela trabalha com isso. E eu orei. E ela está prosperando e Deus está abençoando. E vai abençoar muito mais. Vai longe o trabalho dela. Deus vai levar para o exterior. Ela falou, acabei de pedir ao Senhor para falar comigo através da sua vida. Eu quero saber por que eu ouvi a palavra perfume. Gente, eu preciso ter coragem, fale. Não se preocupe. É tão simples, né? Mas Deus me usa assim também. Para quem é essa palavra? Namando reile beishou que terele me assou fechei que andama sai. Eu preciso orar pela menina. Alguém tem alguma menina que tem algum problema de saúde, que precisa ser curada? Algum problema no estômago? Eu preciso orar por uma menina, por uma criança que está precisando de oração e por cura. O pai tem alergia aos perfumes do Boticário. Pronto. Quem é esse aí? Ana Maria Oliveira Coutinho. Ana Maria, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Eu não falei tudo. O Espírito Santo falava Boticário. E eu não falei, só falei perfume. Era para ter falado. Talvez se eu tivesse falado, você já tinha se manifestado. Então escute, Deus vai fazer. Se Deus me falou e você tem alergia, Ele vai lhe curar agora dessa alergia. Escute o que eu estou te falando. Já prepara o perfume para você se passar depois da oração agora que eu vou fazer. Porque Jesus vai lhe curar disso aí. Meus irmãos, Deus é lindo e poderoso. Deus é lindo e poderoso. Deus se importa com a gente. Ó, eu vou orar agora. Pastor, eu comecei a sentir muito enjoo depois de o Senhor falou que palavra perfume. Raquel, se você estiver sentada, fique em pé agora por ordem de Deus. O anjo de Deus descerá aí na sua casa. O anjo de Deus descerá aí em você. Você vai sentir sinais de que o anjo do Senhor desceu com fogo aí e tocou em você. Toda a alergia a perfume agora desaparece de você. Seja curada em nome de Jesus e nunca mais tenha alergia a perfume nenhum. Mas Boticário, porque o Espírito Santo falou Boticário. Então você vai usar o perfume Boticário, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, que você deseja. Você vai usar e nunca mais você vai ter esses espirros e essa alergia. Seja curada agora. E o anjo de Deus desce sobre você agora. E desce, colocando nas suas mãos algo. Receba, Raquel. Receba, Raquel. Haverá sinais de que o anjo de Deus desceu aí perto de você e tocou você. Você vai ter sinais no seu corpo de que o anjo de Deus te tocou.
Ramancho edepefesi que o bande que amana. Larabaxe que o pandara labarraça. Ei, Jesus. Sim. A mão direita de alguém está sentindo um peso nas mãos. Deus está colocando unção, Deus está colocando ferramentas, Deus está colocando algo nas suas mãos. Não só nas suas mãos, mas como está colocando uma armadura em você. Alguém está sendo capacitado por Deus, com armadura. E está recebendo algo nas mãos, está sentindo um peso, algo nas suas mãos. Receba na sua casa, receba onde você estiver. Essa presença, esse toque do anjo de Deus aí tocando em suas mãos. Ramandole chique toreki alamas. Keleso yamacho que telebicalamas. Compartilhe essa live, gente. Eu preciso ouvir um louvor. Eu sinto no meu espírito de colocar um louvor aí. Coloca um louvor de adoração. Eu vou fluir aqui agora. Louvor de adoração aí. Eu vou colocar um louvor aqui. Fechar a Bíblia aqui. Aleluia. Espírito Santo, fala aqui. Flua através da minha vida. Ministra. São escolhidos vocês que estão aqui nessa live comigo. Escolhidos por Deus. Tem chamado do Senhor. Pessoas que Deus vai usar muito na terra, na área de libertação, com poder e com fogo. Vocês que estão aqui comigo, existem pessoas aqui que o Senhor escolheu vocês. Deus tem ministério na vida de vocês. Por isso que vocês estão nessa live. Nem todo mundo permaneceu, ficou. Talvez não era interessante para alguns. Falar de sonho. Vocês estão aqui, sabe por quê? Deus tem algo com vocês. Meu Deus. Prepare-se para a visitação do Senhor agora, hoje, na sua casa onde você está. Prepare-se para a visitação aí onde você estiver. Visitação de fogo, de unção, de presença. O Senhor está dando algo a vocês através dessa live hoje. Creia no que eu estou dizendo. Creiam. Releixou Manás. Eu vou adorar aqui um pouquinho. Se ligue com Deus onde você está. Sinta a unção que está na minha vida, que está aqui, fluindo aí perto de você, em sua vida também. Eita, eu estou vendo gente recebendo vestes. Vestes brancas. Aleluia, Senhor, te adoramos. Te adoramos essa noite. Queremos ouvir o Espírito do Senhor. Há uma conexão, uma ligação tão fina, tão leve, tão suave, tão gostosa que eu estou sentindo. Há anjos aqui dentro dessa sala onde eu estou. Há presenças angelicais aqui do meu lado.
Tem um anjo de um lado, outro de outro meu aqui. Também anda lá, bacila e rebessa. Ei, meu Deus. Eu estou recebendo coisas de Deus hoje aqui nessa live. Essa live foi um presente de Deus para mim mesmo. O Senhor está me dizendo, você também está recebendo, Lázaro. Eu estou mudando sua patente, seu ministério, colocando mais autoridade, mais unção, mais graça, mais poder. O Espírito Santo está falando comigo que eu estou recebendo hoje aqui nessa live. Que promessas minhas antigas estão chegando a época e o tempo de cumprimento. O Senhor está falando comigo, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Talvez alguns de vocês sintam um quebrantamento por causa da presença de Deus. Vontade de chorar. Não se segure. Não se segure. Deixa o Espírito Santo, deixa a presença dele agir em você. É porque Deus está entregando coisas espirituais na vida de vocês. Vocês vão ver o antes e o depois dessa ministração dessa live hoje. Eu estou tão feliz, irmãos. Porque eu estou envolvido no mistério aqui de Deus. A presença está aqui muito forte. Batalha. Deus guardou esse dia, preparou, reservou esse dia para nos presenciar, nos presentear com coisas espirituais, com dons, com revestimento, com algo a mais na nossa vida espiritual. Recebe aí, Leandro. Eu já vou orar daqui a pouquinho. Eu vou ministrar ainda. Alguns de vocês começarão a ter sonhos a partir de hoje. Sonhos claros do chamado, daquilo que Deus tem na vida de vocês e aquilo que Ele vai fazer. Prepare-se para ter sonho profético. Eu estou tendo visões, eu vejo 2 olhos, esses olhos começam a ficar brancos, com a luz. Deus dará visão e vai abrir visão espiritual. Recebam, em nome de Jesus. Se alguém necessita de cura, se alguém tem algum tipo de problema no coração, eu quero orar e ministrar cura, check-up em nome de Jesus. Seja curado. Cansaço, você que tem sentido cansaço, muito cansaço, e não é normal. Receba a vida, receba a saúde. Seja curado em nome de Jesus.
Glória a Deus. O guarda-roupa dos sonhos vai ser realizado, vai se realizar. Deus vai trocar e vai te dar esse guarda-roupa grande dos seus sonhos. Sob medida, assim, um negócio bonito. Prepare, receba. Porque Deus está fazendo isso. A viagem do sonho para o exterior, de conhecer aquele país. Deus está entregando aqui. Eu não estou brincando, irmão. Eu estou falando o que o Espírito Santo está mandando. Deus está organizando sua viagem, está bancando e patrocinando tudo. Você está entendendo? Mas tudo. Dólares vai vir. Prepare-se. Você vai àquela nação. Que o Senhor está providenciando todo o destino. Tudo. Deus está falando com uma pessoa aqui que tem uma viagem dos seus sonhos, que ele vai fazer acontecer, ele vai patrocinar, ele vai abrir as portas para você, ele vai te presentear com essa viagem. Aleluia! Glória a Deus! Você vai experimentar a provisão sobrenatural do Senhor. Dore kalamache kataralamasiki omanas. Aleluia! Aleluia! Eu vi uma algema sendo quebrada. Libertação. Não sei se é alguém que está aqui ou alguém que você está intercedendo. Às vezes pode ser um parente. Você está pedindo a Deus para que Deus liberte alguém. Eu vi caindo uma cadeia, uma algema sendo quebrada. Alguém será livre. Alguém será livre. Você que está intercedendo. Deus vai agir. Alguém está sendo livre. Uma algema está sendo quebrada essa noite. O Senhor está dizendo, eu sou Deus e para mim nada é impossível. Nada será impossível. Aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Pai. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero orar encerrando e ao mesmo tempo liberando e ministrando sobre a sua vida. Deus, eu estou encerrando essa live, mas eu quero orar por cada um aqui. Pela vida de Leandro, pela vida de Raquel, todos os que entraram aqui nessa live e os que estão aqui comigo até agora. Marta, tudo gente que Deus tem plano, chamado. A Zambuja, Diogo. Meu Deus, Diogo está aqui. Homem de Deus, um jovem de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você, Leandro. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele te escolheu, ele te separou, ele cuida de você. Deus vai usar muito a tua mulher, mas Deus também vai usar muito você. Deus vai cuidar de tudo. Deus não se preocupa com carro, não se preocupa com nada. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai honrar sua fidelidade, sua dedicação, sua fé, sua perseverança, seu amor. Prepare-se. Prepare-se. Vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Vocês vão ter experiências que vocês nunca tiveram na vida. Vocês vão ter. Com Deus. Com Deus. Preparem-se. Pai, eu quero profetizar e declarar que todos que estão aqui, que têm um chamado do Senhor específico, que o Senhor use, que o Senhor capacite, que o Senhor cele essa palavra sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Traga sinais essa noite ainda sobre a vida deles, no próprio corpo. Fogo, unção, óleo, pedras preciosas, comece a aparecer, ouro, que o Senhor traga sinais visíveis sobre aqueles que têm o chamado do Senhor. Eu sei que tem pessoas que têm chamados profundos para coisas espirituais e sobrenaturais, Senhor. Para viver no mundo espiritual contigo, Senhor. Profetas,
homens e mulheres de Deus, homens de revelações, que os sonhos proféticos comecem a serem manifestados na vida deles, em nome de Jesus. Não esqueça de comentar, dar o seu like, tá? Que Deus abençoe, queridos. Meu abraço a cada um de vocês que ficaram comigo nessa live até agora. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa e especial. Não fique desapercebido o que aconteceu hoje aqui nessa live. Deus tocou a vida de vocês. E durante a noite, durante os sonhos, vocês saberão que Deus vai continuar falando com vocês. Glória a Deus. Amém? Eu até falei que daria interpretações se alguém colocasse aqui, mas ninguém colocou. Ninguém digitou nenhum sonho que você gostaria que nós interpretássemos. Pedisse para o Senhor, né? A interpretação vem do Senhor. Mas se você quiser digitar o seu sonho e colocar aqui, coloque. Se eu não falar agora, eu posso ver e depois estar trazendo para vocês. Gente, nós estamos com um projeto de fazermos algumas lives, né? Nas quinta-feira à noite. E vamos estar comunicando, vamos estar postando, tá bom? Vou determinar o horário certinho. Mas que Deus abençoe, viu? Vocês aí, vamos estar encerrando. Um beijo no coração de todos.